Jesus é a chave hermenêutica, essa sempre sobra. Depois que eu fiz uma live dessa com o Caio Fábio, né? Depende do que você quer dizer por chave hermenêutica, né? Isso. Mas você não vai pular fora, não, porque isso o pessoal fala, todo mundo entende outra coisa. Deixa eu tentar, então, me colocar onde eu me considero um cara que interpreta o texto bíblico tendo Cristo como uma chave hermenêutica. Talvez a maior chave hermenêutica. Por quê? Porque Jesus me ensinou assim. Eu leio lá João capítulo 5 e leio muito claramente. As escrituras testificam a meu respeito. Se as escrituras testificam a meu respeito, eu vou ler o texto bíblico tentando encontrar Jesus. Tá? Isso é uma forma de você entender Jesus como a chave hermenêutica. Tem uma segunda forma. Tem 3 formas. A segunda forma é a forma chamada cristológica, que isso daí ficou muito famosa na história a partir do Karl Barth. Quando o Karl Barth falou de cristologia como chave hermenêutica, ele, na verdade, está querendo propor que a nossa construção teológica tem que começar em Jesus e não em outros lugares da teologia. Então, se eu quero saber o que vai ser o final dos tempos, o que Jesus fala sobre o final dos tempos? Se eu quero saber quem são os anjos, o que Jesus diz quem são os anjos? Se eu quero saber quem é Deus, quem que é o Deus de Jesus? É isso que Karl Barth ele propôs no seu chamado método cristológico, tá? Eu quero fazer uma provocação. Pode fazer o advogado do Karl Barth, eu gosto dele. Eu gosto mas, aliás, eu acho que a única coisa que eu li do Karl Barth para valer foi Romanos. Depois eu não lembro de ter lido outras coisas, não. Mas, assim, é legal. Gosto dele porque a gente sempre estuda por outros, né? Mas eu nunca fui na raiz ali na fonte. Mas isso aí não levanta, assim, de alguém mais conservador? Ah, mas isso é hierarquia de inspiração, isso é não sei o quê. Eu não sei se levanta essa questão. Isso arruma briga com os conservadores mais ultraconservadores. Por quê? Porque a chamada teologia primeira para qualquer evangélico conservador, qual que é? A Bíblia. Deu para entender? De onde é que eu extraio teologia? Da Bíblia. Ora, da onde? Né? Como cristão evangélico que diz sola escritura, de onde é que vem a minha teologia? Eu preciso responder da Bíblia. Então a chamada teologia primeira, o capítulo primeiro da teologia sistemática, qual que é? Bibliologia. Então o Karl Barth, ele bota isso de cabeça para baixo. Entendeu? Ele fala, a gente não tem que começar com Bíblia, a gente tem que começar com Cristo, porque nós somos cristãos. Nós estudamos um texto e veneramos uma pessoa. Até porque a palavra se fez carne. Exatamente. Não é não? Exatamente. A palavra não se fez papel, escrita. A palavra primeiro se fez carne e depois chegou a nós. Exatamente. Dois caminhos. Escrito e espírito. E sem um ou sem outro fica complicado. E aí, Marquinhos, o que acontece? Isso daqui tem um cheiro de liberalismo ou de neo-ortodoxia, para usar a terminologia correta aqui. Isso tem um cheiro que, enfim, isso arruma confusão. Se você chega num seminário conservador, vai lá no Servo de Cristo, lá na minha escola, e chega lá na aula de teologia sistemática e fala, não, gente, Cristo é o nosso centro teológico, metodológico, hermenêutico, Cristo, somos cristãos. Rapaz! Só para eu entender, é o centro ou é o ponto de partida quando o Karl Barth fala isso? Ele fala de centro e de ponto de partida. Nele, a coisa gira em torno dele e ele que é a partir dele que a gente tem que começar a construir o negócio. Tá? Eu gostei. Aqui eu já tô de novo. Então a primeira é chave hermenêutica como a chave principal, mas você tá com molho de chaves. Vamos assim, a figura você tem um molho de chaves e aqui tem a chave do pacto, tem uma chave aqui que é da graça. Do dispensacionalismo. Do dispensacionalismo. Isso, você vai pôr na chave aí. Mas você tá usando essa do dispensacionalismo também? Não, eu não. Não. Então perguntando da sua. Da minha? Você tem um molho. Porque você falou, para mim é a principal. Se é a principal, tem outras chaves, ou não? Para mim é a chave mestra. Eu voltei ao ponto 1, Isaac, só para eu entender aqui. Entendi. A minha chave mestra é Cristo, é claro. Quem está acostumado... Mudou. É a chave mestra? Deixa eu tentar explicar, então. Sinceramente, eu quero entender isso melhor, porque toda vez que eu pergunto isso, ou que me perguntam isso, é a mesma resposta. Aliás, eu perguntei pro Bernard Shaw, ele falou, não gosto dessa expressão porque ela pode representar qualquer coisa. Então vamos aqui colocar os pingos nos is. Eu vou dar pelo menos 3 significados. Pode significar muito mais. Na boca do Caio Fábio, como você já entrevistou, é uma coisa, na boca do Bernardo é outra, na boca do Karl Barth é outra, na boca do Carson é outra, tá? Então, eu vou tentar dar os 3 significados que mais eu ouço. Tá? Primeiro deles é essa abordagem em relação ao texto bíblico que precisa me levar a um encontro com Cristo. Tá? Primeiro.
Então, o que é Jesus como a chave hermenêutica? Se a Bíblia é uma fechadura, eu tenho várias chaves, como você falou. A do pacto, a da tipologia, a da, enfim, da aliança, a da soteriologia. Então, eu vou lá e abrindo. Se eu abro, o que eu tenho que encontrar? Jesus. Pegaram? Então, essa é a primeira. Então, a primeira é a finalidade é Cristo. Porque Isso. o fim da lei é Cristo. Ó, Eu já tenho que chegar lá em Cristo. tô até botando versículo aí Eu tenho que chegar lá em Cristo. E de onde é que eu tirei isso? Eu aprendi com o próprio Jesus. As escrituras testificam a meu respeito, disse o Senhor Jesus. Ponto. Tá? Segunda maneira de você entender esse negócio de Jesus como a chave hermenêutica, como o centro hermenêutico, como seja lá o que você quiser entender. Que é aquele modelo bartiano que eu acabei de falar. Jesus, ele não é o fim, ele é o meio e ele é o início. Deu para entender? Então, tudo que eu vou entender da palavra de Deus e vou entender da teologia precisa passar pelo crivo de Cristo. Jesus precisa endossar. Deu para entender? A chamada... O Cristo é o óculos que eu ponho para ler a Bíblia. E exatamente. Eu leio a palavra de Deus como Cristo. Deu para entender? É a lente. Porque Jesus, Sem em alguma óculos, vez, fez isso. Ele falou, eu não consigo ler. Lhes foi dito isso, eu, porém, vos digo. É Jesus. É só ele que tem essa moral. Exatamente. Isso é importante você dizer, Isaac. Nenhum outro autor do Novo Testamento, mesmo ele achando, ele sabendo ou não, nessa discussão da inspiração, ele não fala isso. Eu, porém, vos digo, só Jesus tem essa. Exatamente. Porque ele é o Deus que revelou. Exatamente. Aí o Calbart, ele vem e diz, gente, não temos que começar com Bíblia, temos que começar com Cristo. Então a gente interpreta a Bíblia com os óculos de Cristo, a gente estuda teologia com os óculos de Cristo, a gente quer saber quem é Deus, a gente tem que perguntar para Jesus, a gente quer saber quem são os anjos, pergunta para Jesus, tem que ser o crivo final, o crivo do nosso estudo teológico. Só repetindo aqui, porque a palavra se fez carne e não a palavra se fez papel. Isso. A palavra se fez carne, depois se fez papel e Espírito Santo. Exatamente. Isso vai dar um BO depois, eu vou ter que eu sei. Ai, nossa, eu tô até vendo. Grava esse meu momento aqui, tá? Terceiro, essa turma que usa Jesus para desprezar a ética cristã, para desprezar... Deu para entender? Eu não vou citar nomes porque a gente tá público aqui, mas tem um movimento da hipergraça hoje, que é um indivíduo nos Estados Unidos, um cara chamado Bill Johnson, tá? Ele é um cara que ele usa Jesus como super trunfo e aí é o pix dele, é o pix teológico dele. Qualquer coisinha, não, é Jesus, entendeu? Então, aí ele usa Jesus como desculpa para qualquer aberração. Deu para entender? Você pode pegar os escritos desse cara. Mas na prática, o que isso tem a ver na hermenêutica? Me dá um exemplo de hermenêutica séria, não um exemplo justificativa da hipergraça. Vou dar um exemplo simples. Lembra que algum tempo atrás tinha um grupo nos Estados Unidos, eu também não vou mencionar nomes que vai que daqui a pouco vamos processar, mas teve um grupo nos Estados Unidos que estava orando pedindo a ressurreição de uma menininha que acabou de morrer. Não sei se você lembra. Esse caso ficou sério. Aí, na hora que o pastor ele foi justificar este movimento de vamos orar, vamos cantar porque a menina vai ressuscitar, ele foi lá em Jesus, ele falou, não, porque essa é a fé que Jesus nos ensina, porque Jesus ressuscitou os mortos. Jesus não sei o quê. Então Jesus vira o pix teológico, vira a desculpa teológica para eu querer fazer qualquer coisa, para eu querer fazer vigília de oração para alguém ressuscitar, para eu dizer que eu sou cabeça e não cauda, para qualquer coisa, Jesus me serve como desculpa teológica para eu falar qualquer coisa. Deu para entender? Então Jesus não é um salvador, Jesus é uma referência ao qual eu devo, eu sou também. É, bem essa daí. Eu já tenho até o texto para essa, porque é difícil, esse aí é difícil ajudar essa turma aí, hein? Essa turma da hipergraça dói. Tá? Eu dialogo com todo mundo, mas é difícil. Mas o texto é quando Jesus fala em João, que é, vocês farão coisas maiores. Aí o cara acha que é o super Jesus. Entendeu? Vocês pegarão as serpentes. Aí, nego, deita e rola, entendeu? Porque como não tem uma metodologia hermenêutica, não tem exegese, não tem baliza metodológica na teologia, não tem nada, aí, nego, Jesus vira desculpa para qualquer coisa. Na prática, eu entendo a sua crítica, acho que ela é ótima, mas na prática, esse terceiro, eu não vejo muita coisa do Antigo Testamento, ou também é no Antigo Testamento. Me dá um exemplo aí de Antigo Testamento, porque assim, a primeira eu gostei, porque você vai lá, Jesus é a finalidade, você abriu, se você não está cavucando para encontrar Jesus, você tem alguma coisa no seu. É um excelente rabino. A segunda, ele é o princípio
não é a Bíblia, o princípio é o Cristo revelado. Uhum. Eu dialogo fácil com esses dois aqui. Com Bart não tem problema, pode ter críticas, mas esse terceiro tá difícil ajudar, mano. Tá complicado. Esse terceiro tá difícil ajudar porque ele não tem ajuda que o ajude, entendeu? Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!